Na história da humanidade, já vimos muitos países deixarem de existir por vários motivos: conflitos, invasões, revoluções e etc. Mas existem países que deixaram de existir, mas ao mesmo tempo não, e eu me refiro aos países que simplesmente mudaram de nome. Sim, isso já aconteceu muitas vezes na história, e os principais motivos para isso são questões políticas e nacionalistas. Quer saber mais? Então fica até o final do vídeo para vermos alguns países que mudaram de nome ao decorrer da história. Antes do vídeo começar, quero pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like e siga a página no Instagram. Sem mais delongas, estes são os países que mudaram de nome. A República Democrática do Congo é um país localizado na África e cuja capital é Kinshasa. O país teve vários nomes durante a sua história: Estado Livre do Congo, Congo Belga, Congo Leopoldville e República Democrática do Congo. Em 1971, o então ditador Mobutu Sese Seko mudou o nome para Zaire, que no idioma Kikongo significa rio. A mudança se deu pelo esforço de apagar o legado colonial do país e criar uma nova identidade nacional. Entretanto, o regime de Mobutu foi uma das ditaduras mais longas e violentas do continente africano, o que fez com que muitos movimentos guerrilheiros começassem a lutar contra o governo a partir dos anos 80. Em 1997, Mobutu Sese Seko é finalmente derrotado e deposto, e o novo governo muda o nome do país para a República Democrática do Congo, na intenção de diferenciá-lo da vizinha República do Congo. A mudança também serviu para acabar com a memória do passado ditatorial que o país havia acabado de presenciar. Poucas pessoas sabem, mas em 2016, a República Tcheca mudou seu nome informal para Tchequia, ou Chequia. A mudança do nome serviu para os estrangeiros terem um melhor entendimento e pronúncia do nome do país, ajudando no turismo e nas relações internacionais. Entretanto, o nome República Tcheca continua sendo o nome oficial do país, da mesma forma como Portugal é a República Portuguesa e a França a República Francesa. O Reino do Eswatini é um país encravado entre a África do Sul e Moçambique. É uma das últimas monarquias absolutas do mundo e em 2018 mudou seu nome por dois motivos. Naquele ano, o país comemorava 50 anos de independência do Reino Unido e graças a isso, o rei anunciou a mudança do nome de Suazilândia para Eswatini, que significa Terra dos Suazes, o maior grupo étnico do país. A mudança serviu para abandonar o passado colonial do país, já que Suazilândia era um nome dado pelos britânicos e considerado vulgar. A mudança também serviu pela escrita do nome em inglês ser muito semelhante à escrita do nome da Suíça, o que gerava confusão entre turistas e delegados internacionais. Um caso muito semelhante com o anterior é o Lesoto, um país cercado pela África do Sul e que até 1965 era conhecido como Basuto-Holândia. O nome do país era uma referência ao nome do povo Basuto, que é o maior grupo étnico do país. Depois da independência, o país mudou seu nome para Lesoto, que significa Terra dos Basutos, na intenção de abandonar o passado colonial do país. O atual Sri Lanka que conhecemos hoje, no passado foi conhecido como Ceilão, que significa Terra dos Leões. O país foi colonizado por portugueses, holandeses e finalmente britânicos, que concederam a independência em 1948 como membro da comunidade britânica, tendo a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado e o nome de Domínio do Ceilão. No ano de 1972, o país se tornou uma república e mudou seu nome para Sri Lanka, que significa Ilha Resplandecente na língua sânscrita. A mudança se deu para apagar o passado colonial do país e construir uma nova identidade nacional mais forte. A Burkina Faso é um país da África Ocidental que até 1984 era conhecido como Alto Volta, um nome dado pelos colonizadores franceses em referência ao maior rio do país. Entretanto, no ano de 1983, aconteceu um golpe de Estado que colocou o capitão Thomas Sankara como presidente.
O homem queria apagar o passado colonial e unir os povos que controlavam o país. O nome Burkina Faso foi declarado em 9 de agosto de 1984 e era a junção de duas palavras das duas línguas mais faladas no país. O Faso, que na língua Dioula significa pátria, e Burkina, que na língua Fula significa pessoa honesta. Ou seja, o nome do país significa literalmente pátria das pessoas honestas. A Namíbia é um país localizado no sudoeste africano, que até 1990 era conhecido justamente por esse nome, Sudoeste Africano. O país mudou seu nome para Namíbia logo após a independência da África do Sul, ocorrida em 21 de março de 1990. A origem do nome do país vem do deserto de Namibe, o maior deserto da região. Na língua local, o nome significa lugar onde não há mais nada. O Dahomey foi um país localizado na África Ocidental, que em tempos pré-coloniais foi um poderoso reino que resistiu por muitos anos à colonização europeia. Entretanto, o país acabou sendo anexado pela França no início do século XX e transformado numa colônia. Nos anos 60, conseguiu sua independência e passou por muitos anos de instabilidades devido à falta de união entre os povos. Só para vocês terem uma ideia, o país passou por 5 golpes de Estado nos 15 primeiros anos de independência, devido principalmente a conflitos étnicos e políticos. Isso até que em 1975, o então presidente Matthew Kerekou mudou o nome do país para Benin, já que Dahomey era um nome que remetia apenas à etnia Fon e não ao resto de povos que também conformavam o país. O nome Benin foi também considerado o mais politicamente neutro para representar todos os povos do país. A Rodésia foi um gigantesco país localizado no centro da África. A região era uma colônia do Império Britânico e iniciou sua descolonização a partir dos anos 50. A colônia chegou a ser dividida entre norte e sul para evitar a independência, mas não adiantou. A Rodésia do Norte tornou-se a Zâmbia e a Rodésia do Sul a República da Rodésia até 1979, quando foi fundada a República do Zimbábue. A mudança do nome nos dois casos foi para apagar o passado colonial e a repressão dos brancos contra os negros, já que a segregação racial era muito comum nessa antiga colônia. O caso do Irã é bastante curioso e até confuso, já que não foi bem uma mudança de nome, mas sim um reconhecimento. Isso porque, apesar do país ter sido chamado durante séculos no ocidente como Pérsia, os próprios habitantes chamavam de Irã ou Erhan, que significa Terra dos Arianos. Apenas no ano de 1935, o então imperador Reza Pahlavi decretou que os delegados estrangeiros deveriam deixar de usar o nome Pérsia e usar unicamente Irã para se referir ao país. A mudança do nome foi alterada anos depois pelo imperador Mohammad Reza Pahlavi, que anunciou em 1959 que os dois nomes, Pérsia e Irã, poderiam ser usados para se referir ao país. Em 1979, com a Revolução Islâmica, o país mudou seu nome definitivamente para Irã, rejeitando qualquer menção ao antigo nome por considerá-lo pagão. E para fechar com chave de ouro, o caso da Macedônia do Norte, que também é bem curioso e até complexo. O país adota o nome como uma homenagem ao antigo reino da Macedônia, do histórico Alexandre o Grande. Entretanto, na Grécia também existem duas regiões com o mesmo nome, Macedônia Central e Macedônia Oriental. No ano de 2005, a Macedônia fez um pedido formal de adesão à OTAN. A Grécia, no entanto, recusou aceitar a entrada do país só por ele ter o mesmo nome de duas regiões gregas. O motivo para isso seria também o medo de um sentimento de unidade nacional, que poderia no futuro separar as regiões da Grécia para aderirem à Macedônia, já que tanto o povo da Macedônia país quanto da Macedônia grega têm a mesma origem eslava. Lembrando também que a Grécia é um país bastante instável e que atualmente enfrenta uma grande crise econômica, ou seja, é o palco perfeito para o nascimento de separatismos. Devido a toda essa questão, em 2018 foi feito um referendo na Macedônia, onde a maioria da população votou a favor na mudança do nome para Macedônia do Norte, diferenciando-se assim da Macedônia grega. Em março de 2020, o país finalmente aderiu à OTAN, embora ainda seja candidato a se unir à União Europeia.
E é isso, pessoal. Lembrando que o canal é iniciante no YouTube, então já peço por favor que deixe seu like, sua inscrição e comente se acha que eu errei alguma coisa ou esqueci de comentar. No mais é isso e valeu!